Glórias ao nome do Senhor, amém? Saúdo a todos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, e vamos ler, para a introdução do nosso assunto nessa manhã, os 3 primeiros versículos. Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Amém? Diz assim minha versão, e você leia na sua, acompanhe. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu gostaria que todos lessem, independente da versão que você tenha, junto comigo, o primeiro versículo que lemos do capítulo 12. Podemos todos? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos todos orar. Pai de amor, de graça, Pai de misericórdia, nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e agora te pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações, que mais do que letras, mais do que, Senhor, algo do coração do homem, a palavra venha de encontro ao nosso coração e à necessidade de todos nós. Nós nos submetemos ao Senhor, eu me submeto ao Senhor e peço que o Senhor encontre no nosso meio corações férteis, sedentos pela Tua palavra e que nós sejamos transformados por ela. Essa é a oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar nesta manhã e dei um tema a essa reflexão que é hora de olhar para frente. Hora de olhar para frente. Dia 30 de dezembro, um ano que termina. Estamos a um dia aí do final desse ano. Talvez muitos aqui nessa manhã, em algum momento desse ano que passou, não imaginavam que chegariam ao fim dele. Mas eu quero dizer a você, o ano está terminando e até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Meus irmãos, é comum num final de ano, nós olharmos para trás e fizemos um balanço da nossa vida. Talvez nesse momento você faça um balanço do seu ano de 2018 que termina. Isso é bom. Mas o importante, estando diante de um novo ano, de uma nova fase, não é olhar para trás e fazer um balanço do que passou, mas olhar para frente com os olhos no alvo e no lugar certo. E é isso que nós precisamos para começar o próximo ano e para encerrar o ano de 2018. Olhar para frente, olhar para 2018 com os olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus, tendo a segurança e a certeza que 2019 está chegando, mas o Senhor Jesus já está nele. Agora, para isso nós temos que olhar o que esse texto a princípio nos diz. E eu convido você a fazer isso e olhar para esse texto agora. Esse texto vai dizer, o autor da carta aos Hebreus escreve, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. A quem esse texto se refere? Essa nuvem de testemunhas está mencionada no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 11, o que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Esta é a nuvem de testemunhas ou de exemplos que nos rodeia quando esse texto fala sobre isso. E quem é essa nuvem? Quem são essas pessoas? Se você não precisa olhar, mas se você ler o capítulo anterior, ele vai dizer lá que existem muitos homens e mulheres
que estando lá como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, a Raabe a prostituta, Gideão, aquele que teve medo, Sansão, aquele que se desvia num determinado momento da vida, vai dizer lá de muitos homens e mulheres que, como nós, também pecaram, também tiveram medo, também em algum momento da vida duvidaram, também se cansaram, mas ele vai dizer que todos esses homens e mulheres, em algum momento, recobraram a fé, perseveraram e terminaram a carreira vitoriosos, porque Deus os conduziu à vitória. Essa é a nuvem de testemunhas, de exemplos que estão ao nosso redor, quando o autor começa a dizer aqui. E ele vai dizer logo a seguir que nós precisamos, para viver esse processo, nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que nós, então, possamos correr essa corrida. Qual é a corrida que o autor de Hebreus se refere? A nossa vida. Correr a corrida da nossa vida. Então, quando ele diz para correr essa corrida da vida, é necessário que nós deixemos de lado o pecado e também tudo aquilo que nos embaraça ou tudo aquilo que nos atrapalha, é algo que ele nos dá como condição para fazer uma corrida vitoriosa, uma corrida que se faz olhando para frente. Isso que nós precisamos ter claro. Olha o que ele vai dizer aqui. Acompanhe comigo no versículo de número 1 ainda. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Primeiro, a corrida da vida, aquilo que foi proposto para nós, não é escolha nossa, mas ele diz, já nos foi proposta. Quem propôs a corrida é Deus. Deus propôs uma corrida para mim e para você, que é a corrida da nossa vida. E essa corrida tem um propósito. Quando o Senhor nos alcança, quando somos salvos, e eu hoje estou muito feliz, e eu creio que você também está feliz, por ver gente que foi alcançada pelo Senhor Jesus, e que hoje em obediência desceu as águas. Você pode dizer amém? Eu me lembro muito do dia que eu desci as águas e meu coração se enche de alegria. Mas eu também me lembro que era um mês de junho, inverno, e não foi gostoso numa água quentinha como essa. Foi numa piscina aberta, um frio danado, todo mundo numa fila com o beicinho bem roxo, batendo o queixo. E quando saía da piscina tinha que esperar o resto batizar, que era para ir todo mundo junto, e todo mundo assim, ó. Mas eu me lembro que independente daquele frio e daquela água, foi um dia que o Senhor me deu segurança, foi um dia de alegria, foi um dia que todas as vezes que eu vejo gente como hoje descendo as águas, enche o meu coração de alegria e tem que encher o seu coração de alegria. Gente que abraçou a carreira, gente que está disposta com perseverança e ânimo a continuar a carreira, a correr a corrida. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, que essa corrida tem um propósito. E qual é o propósito de Jesus nos resgatar e nos salvar? A fazer que a cada dia mais, durante esse processo de caminhada e corrida, nós nos pareçamos mais com a pessoa de Jesus. Esse é o propósito, esse é o alvo. Olhar para Cristo e buscar a cada dia mais sermos parecidos com Jesus. Para isso nós servimos a Jesus. Todo mais é acessório, porque se você olhar, Mateus capítulo 6, 33, vai dizer que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ter carro novo faz parte do processo? Não sei. Ficar rico, ser curado, tudo isso é acessório, porque o centro é sermos parecidos com Jesus, buscarmos os valores do reino de Deus e olhar para o alvo que é Cristo. E quando nós olhamos, então, para uma corrida, aonde temos um alvo, o alvo é Cristo, e sabemos para onde vamos, essa corrida se faz olhando para trás? Para onde? Diga bonito. Olhando para frente. E é isso que eu quero te convidar nessa manhã, a correr essa nova etapa, essa nova corrida de um ano que se inicia, olhando para frente. Mas também, baseado nesse texto de Hebreus 12, ele vai dizer que nós temos duas condições para fazer uma corrida olhando para frente. Nos livrando do pecado e de tudo mais que nos envolve ou nos embaraça.
É hora de nos livrarmos do pecado e de tudo aquilo que nos embaraça. E eu convido você a olhar e agora abrir a sua Bíblia, pensando nisso, na corrida que se faz olhando para frente, a pensar comigo em algumas coisas. Abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. 1 de João 1, versículo 7, 8 e 9. 1 de João 1, 7, 8 e 9. Acabou de abrir, encontrou, olhe para cá. Antes de ler. Queridos, quando falamos de corrida e quando falamos de alvo, de objetivo, todo homem que corre tem como objetivo a linha de chegada. Temos aqui na igreja, não está aí hoje, o Campanha. Todo mundo já viu Campanha, vira e mexe, Campanha vem aqui. O pastor fala, vamos aqui orar pelo Campanha. Ele traz aqui uma medalhinha, traz aqui um troféu, traz aqui algo que ele conquista numa corrida. E o valor daquela medalha e daquele troféu não importa, porque aquela medalha lá não tem um valor financeiro. Aquele troféuzinho de acrílico não tem um valor expressivo no prêmio em si. Mas o prêmio de um corredor ou de um atleta que treina, que se prepara, que se dedica, é chegar ao final, é obter o prêmio que lhe está diante dele. Isso é o fundamento, esse é o objetivo, é chegar ao final. Quem corre, quem já correu, sabe que treinamento é necessário capacitação, mas principalmente é necessário vencer cansaço, dificuldade e perseverar na corrida. Mas ele vai dizer que é necessário que nós deixemos o pecado. Você abriu um texto em 1 João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9, que você leia aí, que diz assim, olha: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode dar amém? Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã é: olhe para frente, porque os seus pecados já foram perdoados. Eu vou falar de novo, você vai dar um amém de crente da Igreja Batista Central em Santo André. Olhe para frente, porque os seus pecados já foram perdoados. Melhorou muito. Ele vai dizer nesse texto que nós precisamos andar na luz. Gente crente é gente que tem vida limpa, aberta, clara, que anda na luz. Ele vai dizer que o sangue de Jesus purifica de alguns pecados. Sim, todo o pecado. E o que purifica é o sangue de Jesus. Ele vai dizer que nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nos arrepender dos pecados. Não é você saber que peca que muda a sua condição. O que muda a sua condição é reconhecer que peca, se arrepender e buscar deixar este pecado. É isso que muda a condição. Mas ele vai dizer que essa promessa é para mim e para você. Essa é a promessa. Os nossos pecados já foram perdoados. E talvez você não esteja correndo a corrida que te foi proposta, porque você olha para a sua vida e encontra nela pecados, encontra nela um passado muitas vezes de pecado, encontra mesmo na atualidade pecados, mas eu quero te dizer uma coisa: não permita que o pecado te paralise, leve-o à cruz do Senhor, seja livre e corra a corrida que te foi proposta. Olhe para frente. Os seus pecados foram perdoados. Mas existe uma outra coisa que eu gostaria de citar rapidamente, 3 delas, que podem nos fazer parar na corrida, ou olhar para trás e não para frente na corrida da vida. E uma delas, que eu gostaria que você olhasse comigo agora, é um dos embaraços ou das dificuldades que podem nos surgir. E uma delas são derrotas. Abra sua Bíblia aí no Salmo 37. 2 versículos. Salmo de número 37.
Salmo de número 37, versos 23 e 24. Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Talvez sua versão diga: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o toma pela mão. Olhe para mim. Segunda coisa que eu quero te dizer nessa manhã é: olhe para frente, porque derrotas fazem parte da corrida. Meus irmãos, não existe corrida, não existe vida com Cristo que não tenha em toda a sua extensão derrotas e perdas. O Senhor Jesus não nos prometeu isso. Não nos prometeu. Quando você olha para esse texto, ele vai dizer: ainda que você caia ou tropece, você não ficará prostrado. Não temos uma promessa de vida sem desafios, mas nós temos uma outra promessa. É que o Senhor estaria conosco em todo o tempo no meio das adversidades. Então, meus irmãos, se você teve derrota no seu passado, perdas no seu passado, ou nesse momento, creia de uma coisa: o Senhor continua no controle da sua vida e Ele tem total poder para mudar e transformar. O que Ele prometeu não é que você não teria aflição ou dificuldade. O que Ele prometeu é que estaria contigo até o final, no meio de toda a tribulação. Então, olhe para frente. Derrotas fazem parte da corrida. Você sabe quem é que não sofre perda ou derrota? Gente que não tenta, gente que não faz, gente que não se arrisca. O Senhor Jesus não chamou gente e não salvou gente para ser gente que senta em cadeira em banco de igreja. O Senhor Jesus não chamou a mim e a você para ser gente acomodada. O Senhor Jesus nos chamou a nos lançar numa corrida chamada vida e nos garantiu estar conosco nessa corrida em todo o tempo. Eu digo a você, 2019 vai chegar. Se lance nesse ano crendo: o Senhor é contigo em nome de Jesus. Não tenha medo, não se acovarde, não se esconda, não se conforme em sentar num banco de igreja. Seja alguém que fale do amor de Deus, que viva o amor de Deus, que pregue a palavra do Senhor. Seja alguém que faça diferença nesse mundo. O Senhor Jesus morreu para isso. Meus irmãos, é necessário entender que derrotas fazem parte da corrida. Conduza a sua vida amando, sendo fiel a Deus, porque esse texto que lemos vai dizer que Ele te toma pela mão. O Senhor Jesus tem segurado a sua mão e não vai ser diferente. Amém? Amém. Mas existe algo também, que pode ser algo dessas coisas que nos embaraçam ou que nos fazem olhar para trás. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes 7, verso de número 10. Você encontrou? Amém? Diz assim: não diga: por que os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Vou ler de novo. Eclesiastes 7, verso 10. Não diga: por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Olhe para cá. Segunda coisa eu quero dizer sobre algo que nos embaraça ou que nos atrapalha a corrida é olhar para o passado de maneira desfocada. Olhe para frente, porque o seu passado não foi tão bom assim. Queridos, eu li uma frase, eu anotei isso, que diz assim: a nostalgia não é completamente honesta. A nostalgia não é completamente honesta. Lá na TV a cabo, talvez se você tem uma TV a cabo, dependendo do seu plano, tem um canal lá que chama Tooncast, de desenhos. Tem gente rindo lá. Ó.
Tooncast é um desenho para pessoas como eu, na faixa dos 30. Rio do que agora? Não entendi. Entendi. Que passa desenhos da época, de quem tinha 30. Desenhos do tipo Papaléguas. Eu não lembro disso, mas eu ouvi falar. Papaléguas, Space Ghost. Olha, Space Ghost. Os Jetsons. Tem gente chorando já aí de emoção. Os Flintstones. Passa lá no Tooncast. A gente vai até assinar agora para poder assistir. Quando você olha para aquele desenho, talvez aquilo remeta para você para um tempo legal da sua infância, um tempo gostoso. A nostalgia vem ao seu coração. Mas naquele tempo, sabe o que eu me lembro, quando eu lembro do desenho e começo a ficar muito nostálgico? Que eu apanhava da minha mãe. Surra, meu irmão. Tamancada. Fio de ferro. Na época que o ferro tinha fio, que você tirava assim uma tomada do ferro, outra na parede. Entendeu? Sabe o que eu lembro? Que eu tinha que fazer prova de matemática. Gente, não tem coisa, eu acho, pior na vida do nosso ser humano. Ou seja, a nostalgia não é completamente honesta. Porque nós nos lembramos, talvez, de coisas boas de um passado que não foi tão bom assim. Gente, olha para um outro texto que está lá em Números, capítulo 11, verso 18, que nos prova como a gente se esquece das coisas ruins de um passado. Números, capítulo 11, no verso de número 18. Vai dizer de um povo que Deus tirou do Egito para levar para uma terra chamada Terra Prometida. Terra prometida por Deus, promessa de Deus, plano de Deus, projeto de Deus. Olha o que diz aí este povo, Números 11, 18. Diga ao povo, encontraram? Números 11, 18. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixavam a ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dá carne e vocês a comerão. Meus irmãos, o povo estava chorando diante de Deus, porque não tinha carne para comer. Era só um tal de maná todo dia, aquela comidinha do céu que Deus mandava, mas era pouco. Eu queria carne, eu queria carne, eu queria carne. Deus falou, então tá bom, eu vou mandar tanta carne que vai sair até pelo nariz. E é o que aconteceu. Agora, sabe o que esse povo se esquece, meus irmãos? Eles se lembram da carne do Egito, mas eles se esquecem que nesse tempo eles eram escravos de Faraó. O seu passado pode ter sido bom ou ter tido momentos bons, mas você era escravo de Satanás. Hoje você é livre pelo sangue do Senhor Jesus que te resgatou. E muito melhor que o seu passado é o futuro que o Senhor tem para a sua vida. Olhe para frente, para frente, para frente. Nós não somos povo de olhar para trás, nós somos povos de olhar para frente. Meus irmãos, e eu vou encerrar dizendo que algo que pode também nos embaraçar, ou trazer dificuldade para o nosso caminho, é o futuro. Abra aí Filipenses 3 e a gente encerra. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Leremos 2 versículos. Filipenses 3, versos 13 e 14. Paulo escrevendo aos Filipenses. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo, prossigo. Meus irmãos, nossa concepção de futuro muda completamente o nosso presente. Um senso de futuro fraco traz uma vida marcada pela indiferença. Já viu quando um bandido é pego roubando, a polícia leva, põe no camburão, ele sabe que foi pego em uma situação que ele vai ser preso, e perguntam para ele assim, e aí? Sabe o que ele responde? Tem problema não, sabe por quê? Eu não tenho nada a perder.
gente sem senso de futuro, gente que tem uma perspectiva, uma vida marcada pela indiferença. Paulo escreve essa carta cheio de alegria, e sabe onde ele estava? Dentro de uma prisão. Paulo estava dentro de uma prisão. Mas Paulo, nesse mesmo texto, vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabia que ele corria uma corrida olhando para o alvo, e o alvo é Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender, como último ponto, olhe para frente, Jesus é o alvo. Você pode dizer um amém mais bonito? Olhe para frente, Jesus é o alvo. Paulo tinha essa certeza. Para nós corrermos a corrida com determinação, será preciso para olhar para Jesus em todas as circunstâncias. Paulo sabia que nada mais era importante e precioso do que a certeza de viver uma vida acompanhado por Jesus e um futuro seguro na eternidade ao lado de Jesus. Paulo tinha essa certeza. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: eu servi o Senhor com mais amor no passado. No passado eu ganhava pessoas para Jesus de uma outra maneira, eu era apaixonado como gente que se batiza hoje, que deve estar com seu coração lá em chamas, pegando fogo. Talvez você olhe e fala: eu já me alegrei na salvação, no passado. Eu era mais feliz no passado. Faça sua retrospectiva se você achar necessário, mas comece o ano novo, ajustando o seu foco e olhando para frente. Feche os teus olhos. O autor de Hebreus diz, e nós já lemos, que tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E ele termina dizendo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Busque sua presença, busque os valores do reino e saibam, o Senhor não vai permitir que vocês se cansem e nem desanimem. O preço que Jesus pagou para que nós não nos cansemos nem nos desanimemos foi alto demais. Nosso alvo é buscar os valores do reino, porque tudo mais nos será acrescentado. Eu quero orar com vocês. Pode ficar em pé? Antes de orar, diga para uma pessoa do seu lado: sei que você adora fazer isso, então faça. Diga aí: é hora de olhar para frente. Diga aí. Para outra, pelo menos para outra. Vou terminar. Agora curva a tua cabeça e nós vamos orar. Senhor, bendito Pai, eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua santa palavra, Senhor. E porque nós entendemos que diante das dificuldades, das adversidades, o Senhor tem para nós uma garantia. O Senhor nos propôs uma corrida, Senhor, a nossa vida. E o Senhor nos deu um alvo, que é Cristo. E nos ajuda então a correr essa corrida, a entrar nesse próximo ano, olhando para o alvo, Senhor, para aquilo que é a certeza da nossa salvação, o motivo da nossa fé, Jesus Cristo. Crendo que o Senhor é conosco em todo o tempo, crendo que no futuro, que nos muitas vezes põe medo, o Senhor já está lá. Pai, e nos ajuda, Senhor, a entrar nesse ano, na certeza, na segurança, na fé, crendo que não é hora de olhar para trás, mas é hora de olhar para frente, sabendo que adiante de nós está o Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, e dê uma salva de palmas ao Senhor.